Olá meus amigos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na aula de hoje nós vamos estudar um diálogo em alemão deste filme aqui. Álamo! Álamo! Bring the German on board! Angreif! Você já deve ter assistido O Resgate do Soldado Ryan, o melhor filme de guerra que já fizeram. Na aula de hoje nós vamos pegar uma cena, tem poucas cenas com diálogos em alemão nesse filme, mas eu achei uma cena aqui onde eles estão rendendo um alemão que estava numa metralhadora lá. E rola um diálogo ali em alemão com muitas frases interessantes para a gente analisar. Então vamos ver essa cena. Eu fiz a legenda para você porque o alemão ali ele fala comendo algumas palavras, fala um pouco depressa. Então eu fiz a legenda dessa cena, das frases em alemão, tá? E na sequência eu volto para a gente estudar todo o diálogo, tudo que aquele alemão falou. Então confere só a cena. Ich will mich ergeben! Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ainda não. Faça-o marcar e cobrir o Wade para enterrar. A mesma coisa com os paraquedistas. Tirem as coisas dele e descubram o que sabe. Pergunte a esse merda se foi ele que atirou no Wade. Pergunta! Não importa. É claro que importa! Hast du ein Maschinengewehr? Nein, ich habe nachgeladen. Ich habe nicht geschossen. Ich habe nicht. Chega dessa conversa fiada. Jackson foi atingido? Ich hab nicht geschossen, ich hab bloß nachgeladen. Wie heißt du? Wer bist du? Gabriel. Was habt ihr mit mir vor? Vá fazer um Vamos corte. nachgeladen, ich habe nicht Você e o geschossen. sargento vigiem o perímetro. Verdammt nochmal. Bitte tötet mich nicht! Senhor. Bitte tötet mich nicht, ich will mich ergeben! Por favor, não atire, ele quer... Não me interessa, Abraham. Senhor, vai deixar que o matem? Não é correto, senhor. Pode ajudá-lo com os corpos. Legal, então começando aqui, né, com a primeira parte, a gente tem basicamente só o soldado alemão falando, tá? O rapaz, o americano ali, o cabo Abraham, ele chega e faz somente uma pergunta para ele fala pouco com ele ali nesse diálogo, então nós temos somente frases ditas pelo soldado alemão ali que está implorando pela vida dele. Ele começa dizendo de forma bastante rápida, tá? Vamos estudar cada uma das frases. No primeiro bloquinho de diálogo de legendas, ele começa dizendo o seguinte: Bitte tut mich nicht. Por favor, não me mate, tá? Bitte, vamos analisar cada palavra aqui. Bitte em alemão é por favor, tá? Por favor. Tute é o verbo töten, que significa matar, tá? Aqui ele está na forma imperativa, ele está falando não me mate, não me mate. Tute mich nicht. Mate-me não. Lembrando que o nicht no alemão ele é a negação para verbos, tá? Ele é a negação usada para negar ações. Ações essas que são executadas por verbos na língua alemã. Então aqui o nicht ele nega o verbo töten. Bitte töte mich nicht. Por favor, não me mate, tá? Bitte töte mich nicht. E ele segue dizendo, ich will mich ergeben, mas ele não termina essa frase, tá? Ele meio que engole a outra palavra ali. Mas aqui nós temos a frase ich will mich ergeben, tá? Onde ich significa eu, will nada mais é do que o verbo modal wollen, querer, conjugado na pessoa eu quero, ich will mich, tá? Ich will mich, eu quero me o que? Render, ergeben, tá? Ergeben, render. Opa, tô bagunçando as setinhas aqui. Ergeben, ich will mich ergeben, tá? O verbo ergeben, dentro desse contexto, significa render-se, mas ele tem outros significados na língua alemã também. Bitte tut mich nicht, ich will mich ergeben. Por favor, não me mate, eu quero me render. Tá? E aí ele começa a falar enrolado ali, comendo as palavras. Você certamente não deve ter pego as frases e as palavras, mas nada mais é do que um Pai Nosso em alemão, tá? Ali ele falou rápido, meio que engolindo as palavras, mas a gente tem o seguinte: Vater unser, Pai Nosso,
der im Himmel ist, que no céu está, que está no céu, geheiligt werde dein Name, santificado seja o seu nome, dein Reich komme, venha a nós o vosso reino, tá? Mas ele fala muito rápido, ele meio que engole as palavras ali, dificilmente alguém, um aluno de um nível mais básico vai pegar o que ele fala. Você tem que voltar o vídeo várias vezes ali para você realmente pegar isso daqui, mas e nem assim você vai pegar essas frases completinhas, porque ele começa a falar, termina pela metade, né? Ele não completa a frase, já começa a próxima ali, então fica bastante confuso, tá? Então esse aqui é o primeiro diálogozinho, primeiro trecho ali de legendas, né? Aí chega o soldado americano, o Cabo Upham. A galera leva ele ali para ele fazer umas perguntas pro cara, né? E ele pergunta o seguinte: Warst du im Maschinengewehr? Warst du im Maschinengewehr? Aqui, a palavra warst nada mais é do que o verbo werden, que significa se tornar. Ele está no passado, tá? No passado imperfeito. Warst. O passado imperfeito da pessoa du, tá? Aqui ele está no... Aqui, warst é o verbo werden no passado imperfeito da pessoa do tratamento íntimo, tá? Warst. Warst du, eras tu, era você. Warst du, warst du, warst du. Note que você não diz warst du, warst du. Ele diz mais ou menos assim: warst du, warst du, warst du. Warst du im Maschinengewehr? Warst du im Maschinengewehr? Tá? Warst du, warst du, warst du. Era você e in Maschinengewehr na metralhadora, tá? Werden era. E Maschinengewehr, esta palavra aqui, a tradução literal, né? Se a gente for traduzir para o inglês, por exemplo, você tem machine gun. Onde Gewehr significa arma, um armamento mais pesado ali de guerra, Gewehr. E machine significa máquina, tá? Ao unirmos essas duas palavras, temos metralhadora, Maschinengewehr, metralhadora. Que por sinal ali no filme é a famosa MG-42 do exército alemão, Maschinengewehr. Então, warst du im Maschinengewehr? Era você na metralhadora? E o soldado já vai respondendo muito rapidamente, nein. Tá? Aqui você vê que nós temos uma negação mais literal, né? Para dizermos não em alemão. O nicht, ele nega verbos, né? Mas o nein é aquela negação mais absoluta. Nein! De forma alguma, não. Nein, nein. E o que ele diz? O que ele segue dizendo? Vamos ver cada frase, né? Que o alemão segue dizendo após o Cabo Upham perguntar para ele se era ele que estava ali na metralhadora. Nein, ich habe nachgeladen. Não, tá? Nein é não. É não. Aqui nós temos ich habe nachgeladen, eu recarreguei, tá? O verbo nachladen em alemão significa recarregar, recarregar uma arma, tá? Nachladen, ich habe nachgeladen, isso aqui é uma estrutura no passado perfeito. O verbo haben, ter, é um verbo auxiliar, ele significa ter. Estamos dizendo aqui eu ter recarregado, literalmente. Ich habe nachgeladen, eu ter recarregado. Ich habe nachgeladen, tá? Vou fazer uma relação aqui das palavras para você anotar aí. Ter nachgeladen, recarregado, tá? É o passado perfeito. Você nota aqui que como o verbo nachladen, ele é um verbo que se divide no meio, tá? Numa frase no presente, a palavrinha nach iria para o final da frase. Então as letras G e entram no meio do verbo, antes da parte principal, laden, tá? Quando o verbo é colocado no passado perfeito. Nachgeladen, recarregado. E ele segue dizendo, ele fala, nein, ich habe nachgeladen, eu recarreguei. Ich habe nicht geschossen. Ich habe nicht geschossen. Aqui nós temos o verbo schießen, que significa atirar, disparar, tá? No passado perfeito, geschossen.
atirado, disparado. Então, e ele está negando que ich habe nicht geschossen. Ich habe nicht geschossen. Tá? Eu não ter atirado, eu não ter disparado. E aqui a palavrinha nicht está negando o verbo schießen no passado perfeito. E neste caso aqui, como o verbo está no passado perfeito e numa estrutura dessa, o verbo no passado perfeito vai sempre ficar na última posição da frase. O nicht vem antes dele, tá? Ich habe nicht geschossen. Eu ter não atirado, tá? O nicht ele nega o verbo schießen, que está no passado perfeito. Ich habe nicht geschossen. Eu não ter atirado, eu não ter disparado. Ich habe nur nachgeladen. Ich habe nachgeladen. Eu só recarreguei a arma, tava ali. Porque normalmente esses armamentos aí fica um disparando e o outro ali do lado repondo a munição, né? Ele tenta recomeçar a frase, né? Ich habe nicht, ele é interrompido, né? E continua, ich habe nicht geschossen, eu não disparei, ich habe bloß nachgeladen. Aqui esta frase é bem parecida com essa primeira, ich habe bloß nachgeladen, com a única diferença é que nós temos a palavrinha bloß aqui, que significa somente, tá? Ich habe bloß nachgeladen, ich habe bloß nachgeladen. Eu somente recarreguei, eu só recarreguei, eu não disparei, tá? E ele tenta ali puxar o diálogo com o soldado alemão, que também é uma outra frasezinha difícil de pegar, tá? Talvez seu ouvido não tenha captado. Ele começa, eu me chamo, aí ele para e pergunta, wer bist du? Quem é você? E aí o soldado Abhan, ele responde o nome dele, só que como o filme está dublado aqui, o nome dele fica meio escondido, fica meio esquisito. Abhan, alguma coisa assim, tá? Mas na verdade no filme original ele responde o nome dele. E o soldado diz mais uma vez, né? Ele termina ali aquele pequeno diálogo. Bitte töte mich nicht. Por favor, não me mate. Ich will mich ergeben. Eu quero me render, eu quero me entregar. Tá legal? Já que nós estamos também falando aqui, né, de uma cena de um filme de guerra tão conhecido como O Resgate do Soldado Ryan, que tal aprendermos algumas palavrinhas aqui relacionadas ao assunto guerra. Guerra em alemão, não sei se você sabe, é uma palavra do gênero masculino, que significa literalmente o guerra. Der Krieg, o guerra. Arma em alemão, nós temos um outro termo usado para armas em alemão, que é die Waffe. Die Waffe. A arma, tá? Die Waffe. Guerra, der Krieg, o guerra, die Waffe, a arma. Tá legal? Algumas palavras também, como soldado. Soldado em alemão dizemos Soldaten. Soldado, tá legal? Apenas por curiosidade aí para dar uma incrementada, tá? Mas você pode ver que com um pequeno diálogozinho desse, onde às vezes passa batido, a galera nem percebe o que o cara falou ali em alemão, nem percebe que ele falou alguma coisa. A gente tem bastante coisa escondida ali, inclusive esse Pai Nosso aqui, talvez seria tema para uma aula, né? Como falar o Pai Nosso, cantar o Pai Nosso em alemão. Vai depender da galera demonstrar interesse, tá legal? Mas um diálogozinho desse aqui a gente consegue trabalhar bastante vocabuláriozinho interessante aí, é sempre legal, né? Quando a gente estuda alguma coisa com um filme que a gente já conhece, a gente tende a memorizar melhor as palavras. Então eu vou rodar mais uma vez o trecho do diálogo aqui e você vai ver que você vai captar melhor o que ele está dizendo. Espero que você tenha gostado desta aula e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço. Ich will mich ergeben. Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ainda não. Faça-o marcar e cobrir o Wade para enterrar. A mesma coisa com os paraquedistas. Tirem as coisas dele e descubram o que sabe. Pergunte a esse merda se foi ele que atirou no Wade. Pergunta! Não importa. É claro que importa! Was du, Maschinengewehr? Nein, ich habe nachgeladen, ich habe nicht geschossen. Ich habe nicht. Chega dessa conversa fiada. Jackson foi atingido? Ich habe nicht geschossen, ich habe bloß nachgeladen. Wie heißt du? Wer bist du? Was habt ihr mit mir vor? Vá fazer um Nachgeladen, ich habe nicht Você e o geschossen. sargento vigiem o perímetro. Verdammt nochmal. Bitte tötet mich nicht. Bitte tötet mich nicht, ich will mich ergeben. Por favor, não atire, ele quer... Não me interessa, Abraham.
Senhor, vai deixar que o matem? Não é correto, senhor. Pode ajudá-lo com os corpos.